Pedrinho, ele passou toda a sua vida vivendo no crime. Ele confessou que matou mais de 100 pessoas, é o segundo maior serial killer do Brasil. Aproximadamente, um pastor batizou ele nas águas e hoje ele foi assassinado. Hoje eu vi vários pastores, pessoas usar os seguintes termos, né, que quem pela espada fere, pela espada deve ser ferido. Mas eu fiz questão de ir no meu post e eu coloquei junto a história de um missionário que eu não conhecia. O missionário John, ele foi a uma ilha na Índia, uma tribo inóspita, e era proibido ir. Ele deixou uma carta pedindo que não ficassem bravos com aquela tribo caso acontecesse alguma coisa com ele, porque ele achava que aquela tribo merecia ouvir falar de Jesus. São dois personagens antagônicos. Dois personagens antagônicos. O missionário John viveu para salvar pessoas. O Pedro passou a maior parte da sua vida ferindo as pessoas, assassinando pessoas. E como pode a mesma graça, como pode o mesmo Jesus? E ainda tem uma história chocante no meio disso, que é a mãe do Pedro. Em uma das histórias dos seus crimes, né, ele conta em um podcast. A mãe do Pedro era uma cristã da CCB e eu vou muito a CCB. Eu amo ir lá, Deus fala muito comigo. Na verdade, é a única igreja que eu vou, ninguém me conhece, que eu realmente consigo cultuar livremente. E por causa de um boato da família, de uma fofoca, quando o pai do Pedro voltou da casa dos familiares numa viagem, essa fofoca fez com que ele assassinasse a própria esposa, que é a mãe do Pedro. O Pedro já estava preso nessa época. E os irmãos dele só não morreram porque fugiram. E no mesmo céu agora está o Pedro, assassino de tanta gente, inclusive do próprio pai, porque na cadeia ele se vingou da mãe e matou o próprio pai. E nesse mesmo céu está o Pedro, a mãe dele e o missionário John. Eu não sei se vocês se lembram alguns anos atrás, quando de roupas laranjas, vários homens de Deus foram ao vivo queimados e decapitados por extremistas, né? E aí a gente fica assim sem uma resposta, porque a maneira como o Pedro morreu hoje não significa que é uma colheita, porque a maneira como o missionário morreu, como a mãe do Pedro morreu, e como muitos homens que são anônimos, que não são famosos na internet, que não tem TikTok, morreram pelo Evangelho. E nessas horas a gente percebe o quanto a graça de Deus é maravilhosa, porque se fosse por mérito, eu, comparado ao missionário John, eu vou cantar nos lugares, eu não escolho lugar para cantar, eu vou em lugares bem difíceis, a Tata, a gente vai nos interiores, e nós vamos alegres, e eu ainda recebo ofertas para fazer isso. O missionário John, sem receber nenhuma oferta. Foi numa ilha pregar o evangelho porque achava que uma tribo inóspita era proibido a visita de qualquer pessoa naquele lugar. Ele achou que aquelas pessoas mereciam ouvir sobre o evangelho. Então, quando eu vou me comparar, eu me coloco entre esses dois personagens. Eu não sou um assassino, mas eu também não sou um missionário John. Me sinto imerecedor. Eu queria muito poder, não lembro agora o nome do pastor, mas esse pastor que batizou o Pedro, que deu um abraço bonito nele,
Eu não gosto de chamar de Pedrinho Matador, porque para mim ele é a nova criatura em Cristo Jesus. Mas eu queria dizer a esse pastor que, cara, que coisa linda. Hoje o maior grupo de assassinos que existem não estão nos presídios. As maiores armas que matam pessoas não são de fogo, nem são facas, espadas, são línguas, são lábios. São pessoas que se acham donos da misericórdia de Deus e dão as suas próprias medidas e seus próprios juízos. E eu entrei em choque de verdade. Eu estou aqui pensando e quando Paulo escreve: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Porque se eu achar que eu tenho alguma glória porque eu canto músicas que tocam as pessoas, eu sei que quantas vezes minha música não chegou em um lar, em um lugar onde tinha alguém talvez pensando em tirar a própria vida, e se esse fosse o meu mérito para ser salvo, comparado ao missionário John, comparado àqueles homens que vestiram laranja e morreram porque pregam em um lugar que não se pode pregar, eu seria um imerecedor. Eu tenho uma música chamada O Ladrão da Cruz, se você ainda não ouviu, e ela fala exatamente isso. O que foi que fez aquele salteador olhar para a cruz do lado e quando os olhos dele olharam lá dentro dos olhos de Jesus, de alguma maneira ele achou que ele tinha a dignidade de pedir: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Como é que alguém que matou a vida inteira, que assassinou pessoas a vida inteira, acha que tem uma chance? Mas alguma coisa no olhar de Jesus dava a esse homem essa sensação de que ele poderia pedir isso. Alguma coisa na feição de Jesus dava para aquele homem a sensação de que ele podia apagar aqueles anos todos de crimes e assassinatos. E ele foi perdoado no Calvário, porque a palavra de Jesus foi: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então nós temos uma garantia real de que aquele ladrão da cruz, e ele é conhecido na Bíblia como o ladrão da cruz, ele foi salvo. E para quem entrou agora, eu postei algo agora que postei dois personagens. Um é o Pedro Henrique, que é conhecido no Brasil todo e fora do país como Pedrinho Matador. Ele matou mais de 100 pessoas, é o segundo maior serial killer do Brasil. Tem um podcast gravado de um ano atrás, que ele conta do arrependimento, da conversão dele e dos crimes que ele cometeu. E na mesma foto eu coloquei um jovem de 24 anos chamado Missionário John, me esqueci o sobrenome dele agora. E ele foi pregar numa ilha inóspita da Índia, ainda de pessoas nativas, e ele foi assassinado a flechadas. Ele deixou uma carta pedindo que ninguém tivesse raiva daquelas pessoas, porque, por mais que parecesse loucura, ele achou que aquelas pessoas mereciam ouvir sobre Jesus. Então não, eu não posso concordar com a maioria dos comentários que eu ouvi hoje de homens dizendo: quem pela espada fere, pela espada será ferido. Eclesiastes capítulo 9 diz que nem sempre a corrida dos velozes, nem sempre a vitória dos mais fortes, mas que o acaso acontece a todos. E pode alguém perder sua vida como Pedro hoje. O Pedro, depois de aproximadamente um ano que se batizou, se converteu, ele foi assassinado, provavelmente tanta gente que ele feriu, ele foi assassinado hoje em Mogi das Cruzes. Eu não estou na pele de nenhum familiar de alguém que ele machucou, mas eu imagino que deve ser muito doloroso e deve ser uma situação muito difícil. Mas a escandalosa graça de Deus. A escandalosa graça de Deus que salva pessoas que não mereciam. A escandalosa graça de Deus que transforma o maior assassino do cristianismo no maior pregador do evangelho, um homem chamado Saulo de Tarso.
Pensa que em muitos cultos que Saulo foi pregar, agora não mais Saulo, mas Paulo, ele deve ter pregado para muitos jovens que tiveram suas famílias assassinadas por ele. Ele deve ter pregado o evangelho para muitos sobrinhos que tiveram seus tios assassinados por ele. Mas que graça maravilhosa que também alcançou o coração dessa igreja que era capaz de ouvir Paulo e aceitar aquilo que ele ministrava. É inexplicável, graça de Deus. Ninguém merece. Você que é a pessoa que passou a vida inteira acertando todas as suas escolhas, que fez tudo certo, você não merece. Alguém que passou a vida toda errada também não merece. Alguém que está lá agora num boteco tomando todas, enquanto uma esposa está de joelhos num quarto chorando, orando para Deus libertar o seu marido do álcool. Ambos não merecem. Ela não merece porque está orando por ele e ele não merece porque está embriagado no bar. Se você não sabe, eu não vou poder explicar tudo isso aqui hoje, mas eu queria te dizer que Davi, quando faleceu na sua velhice, Davi não foi para o céu. Davi foi para o Hades. Abraão não foi para o céu. Foi para o Hades. Nenhum deles haviam passado pelo sangue do Cordeiro. E Jesus, quando revela como era o ambiente da eternidade, o Hades era um lugar separado por um abismo, onde de um lado estava o rico e de um lado estava Lázaro no seio de Abraão. O rico atormentado e Abraão não atormentado, mas não era o céu. Era o mesmo inferno. O inferno atormentado e o inferno sem tormento, só assistindo o tormento dos outros. Quando a Bíblia diz que Jesus desceu e levou o cativo, o cativeiro, no nosso tempo de terra, Jesus passou 3 dias morto, mas um dia como 1000 anos. Então eu posso assim, numa loucura interpretativa minha, dizer que Jesus passou milênios pregando aos espíritos em prisão que estavam no inferno. Está registrado na Bíblia em 1 Pedro. E Jesus foi lá buscar Abraão, foi lá buscar Daniel, foi lá buscar Davi, porque nem mesmo esses homens puderam entrar no céu, porque eles não podiam ser santos o bastante para merecerem, para se equivalerem à santidade, à gloriosa santidade de Deus. E quando Cristo morreu, ele pagou o pecado de todos, do passado, do presente e do Pedro, no futuro, do Pedrinho matador. Então ele desceu às mais profundas, as profundezas do abismo, tomou a chave do inferno e da morte, pregou aos espíritos em prisão e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nem Abraão, nem Davi, nem um pastor presidente de uma igreja, nem um padre, nem um bispo, nem um papa, nem um arcebispo, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a escandalosa graça de Deus, como diz Romanos, diz que todos pecaram. Nós somos colocados no mesmo nível, independente do que fazemos de bom ou de ruim. E só Jesus, só a aceitação do sangue de Jesus, só o arrependimento de dizer: eu não sou capaz sozinho, eu preciso do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. Só isso pode fazer você ser transportado, ter o direito, a oportunidade de, pela graça, ter uma vida eterna.